Existem 5 coisas que depois dos 30 eu não faço mais. Hoje eu tenho 33 anos, a idade de Jesus, né. É uma idade significativa, é uma idade que muitas pessoas têm agora e fala que muita coisa muda na sua vida depois dessa idade. Mas tudo bem, o Jack Ma, ele falou que dos 20 aos 30 anos é a fase de você experienciar, testar coisas, testar o máximo que você puder. Mas depois dos 30, é importante que você já saiba o que você está fazendo. E eu quero compartilhar 5 coisas que eu absolutamente não faço mais depois dos meus 30 anos, porque hoje eu tenho 2 filhas, hoje eu tenho uma esposa, sabe, eu tenho muito mais responsabilidades, eu tenho funcionários, eu tenho colaboradores, eu tenho muitas responsabilidades, tem muita gente que me conhece, então tem a questão de reputação também, então tem muitas coisas que você não pode fazer mais, não pode fazer mais. E eu acredito que pode ser que algumas dessas coisas faça sentido também você não fazer. Tem coisas que vale a pena a gente permanecer fazendo para sempre, mas tem coisas que à medida que a gente vai amadurecendo, a gente não faz mais. E eu quero compartilhar isso com você agora. Primeira coisa que eu não faço mais é arriscar tudo em algo. Meu, eu fazia muito isso. Quando eu era mais moleque, nessa fase dos 20 aos 30, eu arriscava muito. E arriscar é muito bom, porque quando você não tem nada a perder, você pode arriscar tudo. Só que às vezes, depois de a gente estar maduro, a gente continua arriscando tudo. Cara, eu não posso mais colocar a segurança da minha família em risco. Eu tenho 2 filhas, eu tenho colaboradores. Eu não posso tomar atitudes que podem destruir da noite para o dia tudo que eu faço. Então, essa escolha que eu vou tomar, essa coisa que eu vou fazer, pode fazer com que tudo desmorone. Eu não posso mais pagar esse preço, até porque também eu tenho uma esposa que acredita em mim, uma esposa que investe forte comigo em tudo que eu faço, ela é minha sócia em tudo que eu faço. E mesmo que muitas vezes ela fala, amor, eu tô com você, vamos junto, você tem que entender que a confiança e a vontade de, não vontade, mas a disposição de suportar riscos de uma mulher é muito menor que a de um homem. A mulher é a princesa, ela precisa do castelo, ela precisa ser cuidada, ela precisa ser mantida. Então eu posso até conviver com essa ideia da insegurança, do novo, disso, daquilo, mas você precisa entender que se você tem pessoas que dependem de você, é importante você fornecer essa segurança para essas pessoas. Então é por isso que eu não arrisco tudo mais. Agora eu sou muito mais cauteloso. Como eu tenho muita coisa a perder, eu sou mais cauteloso. Não quer dizer que eu não tenho riscos, não quer dizer que eu não invisto, não quer dizer que eu não arrisque. Mas agora eu tenho alguns protocolos que eu sigo para não colocar tudo a perder, coisa que eu não tinha quando eu era mais jovem. Segunda coisa que eu não faço mais, eu não estabeleço mais metas complexas. Eu tenho sonhos muito grandes. Eu quero alcançar grandes coisas, eu quero, sabe, chegar em lugares altos. Só que eu transformo isso em metas simples, metas pequenas. Às vezes a gente quer mudar o mundo, sabe, fazer uma coisa gigantesca da noite pro dia. São os mini hábitos, sabe? Tem coisas que você faz que são pequenas, mas que dão resultados extraordinários. Então, uma pequena coisa feita todo santo dia leva a um resultado extraordinário em um ano, do que você querer fazer uma coisa extraordinária todo santo dia e fazer 2 dias no ano. Eu entendi que isso é imaturidade pura, é ilusão, é ouro de tolo isso aí. Você achar que fazer e ter uma rotina extraordinária diária, não tem rotina extraordinária diária, cara. Então, por exemplo, acordar às 5 horas da manhã, funciona, é muito bom. Você consegue levar para sempre? Se conseguir, ótimo. Eu tenho dificuldade com 2 crianças, 2 filhas pequenas, acordar todo dia às 5 horas da manhã. Tem vezes que por causa delas eu vou ficar acordado a noite inteira. Tem vezes que eu vou acordar, vou dormir tarde, sabe? A minha rotina muda muito. Então, falar que eu vou acordar todo dia às 5 horas da manhã é real? Hoje não. Antes de eu ter filhas, eu fazia isso demais. Nossa, 5 horas da manhã. Hoje eu não consigo mais, cara. Não consigo. Então, estabelecer essas metas. Ah, eu vou fazer isso, e agora eu vou fazer tal coisa. E sabe? E as super coisas, isso é muito bom de se pensar. Mas na hora de transformar isso para a prática, fica difícil. Então, o que eu faço? Eu tenho um grande objetivo. Imagina aqui, imagina que você tem o objetivo de comprar um avião. Ótimo. Qual é a pequena coisa que eu tenho que fazer diariamente para que comprar esse avião seja algo factível?
Agora eu quero colocar o meu objetivo da música em prática também, coisas que eu tô querendo fazer há anos. Eu tenho coisas diárias que eu faço, que não são grandiosas, mas quando eu juntar tudo isso, vai ficar muito palpável. Então, um tijolinho todo santo dia, quando você percebe, você construiu a muralha da China. Então é o maravilhoso mundo do básico bem feito e parar de achar que você é o super-homem. Faça uma coisa todo santo dia e a soma dessa disciplina vai se transformar em algo extraordinário. A terceira coisa é uma das mais importantes. Eu acho que a quinta seja mais, mas a terceira é uma das mais importantes. Eu parei de criar expectativas irreais sobre as pessoas. A gente jura, cara, a gente jura que as pessoas elas não vão errar, que as pessoas não têm falhas, que as pessoas nunca vão dar mancada com a gente. E dão, velho. Você jura que... deixa eu fechar isso aqui que tá me incomodando. Você jura que ninguém vai errar com você. A gente tem, sabe, uma expectativa muito alta e a gente se frustra muito. É porque fulano, é porque Beltrano. O que é a frustração? Frustração é um desalinhamento de expectativa. Então você tá super achando que as pessoas vão ser perfeitas até alguém errar com você e você se decepciona. Ó céus, ó vida. Para de esperar tanto das pessoas. A gente não pode deixar de acreditar nas pessoas. Mas elas vão errar. Minha esposa vai errar. Eu vou errar. Minhas filhas vão errar. Meus colaboradores vão errar. Meus sócios vão errar. Meus parceiros vão errar. Meu pai e minha mãe vão errar. Porque você erra, eu erro. E aí, eu preciso entender também que quando eu diminuo esse crivo de julgamento sobre as pessoas, eu também diminuo isso ao meu respeito. Porque às vezes a gente é muito autocrítico. A nossa expectativa sobre nós mesmos também é muito alta, né? Então, eu parei de ser tão perfeccionista. Eu parei de querer tudo perfeitinho. Eu quero que as coisas aconteçam do jeito certo, mas eu entendo que o feito realmente é melhor do que perfeito. Porque o perfeito, né, no latim, é perfectus, é estar pronto. Você nunca vai estar pronto. Então, não quer dizer que eu faço as coisas de qualquer jeito, mas eu entendi que a perfeição é algo que a gente não vai alcançar. Esperar isso de pessoas, esperar que todo mundo vai ser perfeito, esperar que as pessoas não vão se atrasar, esperar que ninguém vai errar, é bom você cobrar pessoas e desenvolver a capacidade de cobrá-las, porque se você não tem a capacidade de cobrar pessoas, dificilmente você vai conseguir tirar seus projetos do papel, porque não tem como realizar coisas só dependendo de si mesmo. Você vai ter que depender de pessoas. E se você não souber cobrar essas pessoas, pedir, solicitar e relembrá-las do combinado que você fez, as pessoas também não fazem. No nosso mundo tá assim, você precisa cobrar pessoas. Então, mas saiba que as pessoas não vão ser perfeitas. Diminua suas expectativas. Você vai se frustrar muito menos. A quarta coisa, uma das coisas que eu talvez mais errei ao longo da minha vida, assim, é não honrar quem te ajudou. Não honrar as fontes. Exemplo, tem uma frase que você aprendeu, honra de onde veio essa frase. Antigamente eu não fazia isso, eu só falava a frase, essa frase XYZ. Mas hoje não, se tem alguma coisa que Nietzsche falou, eu vou falar, isso aqui Nietzsche falava isso, Sócrates falava aquilo, Jesus falou isso, sabe? Essa aqui é a frase do Clóvis de Barros. Eu não honrava as fontes, sabe? E eu acho que é um erro que os jovens cometem, porque isso pode ser que seja, pode ser não, isso muitas vezes é arrogância. É arrogância, porque, eu não aprendi sozinho. Essa frase não brotou no mundo do nada. Alguém construiu esse pensamento. Aí eu aprendo com essa pessoa e agora eu só repito sem dizer de onde veio. Entendeu? Eu fazia isso sem o menor pudor, sem o menor medo e tudo mais. Só que não é sobre medo. Hoje eu faço questão de honrar as fontes. Eu faço questão de honrar quem me ajudou. Eu faço questão de honrar de onde veio esse conhecimento. Se eu tive algum mentor para aprender isso, eu vou falar, isso aqui eu aprendi com fulano, com Beltrano. Porque a gente aprende que quem mais cresce é quem honra as fontes. Então, tanto que tem um mandamento, né, que fala sobre isso, né? É um dos 10 mandamentos. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra. Olha a importância de você honrar as fontes. Tanto que qual é a tua principal fonte? Teu pai e a tua mãe. É de onde você veio. Se você incorpora essa questão da honra na sua vida, você começa a ter resultados brutais, porque portas começam a se fechar quando você desonra pessoas, quando você deixa de dar o crédito. E eu entendi isso, as pessoas que são grandes,
Quanto mais você cresce, mais você percebe que essas pessoas fazem questão de você honrá-las. Questão de quando você chegar lá no palco e se ele te ajudou, você vai falar, olha, eu só tô aqui porque o Beltrano, porque o fulano, porque ele me ajudou, porque essa pessoa aquele dia me abriu tal porta, aquela pessoa me deu tal conselho. Então, eu entendi que honrar as fontes não me diminui. Honrar as fontes só me enobrece. E quanto mais eu faço isso, mais as pessoas que eu honrei têm vontade de me ajudar de novo. E a quinta coisa, que eu acredito que é a mais importante de todas, isso não faz muito tempo, tá? Eu já fazia isso algumas vezes e nos últimos dias, principalmente, depois de um último treinamento que eu fiz, eu fui num lugar chamado Moriá, né? Fica lá na Estância Paraíso, lá em Minas Gerais. E não faz muito tempo isso. E lá eu aprendi uma coisa muito forte. E eu já fazia isso, mas agora virou uma lei muito forte na minha vida, que é não dar nenhum passo importante sem consultar a Deus. Eu decidi viver os sonhos de Deus pra mim, sabe? Eu sei que eu tenho sonhos grandes, mas, cara, os sonhos de Deus pra mim, eles são muito maiores, cara. Nossa! Assim, Deus é meu pai. A visão dele sobre o que eu faço é muito maior. Eu só tenho 33 anos. Deus, ele existe desde sempre. Então, quais são os sonhos e a visão dele sobre o futuro? Eu não faço a menor ideia de coisas muito gigantes que podem acontecer no futuro. Ele já sabe o que pode acontecer, o que vai acontecer e o que precisa acontecer para que isso aconteça. Olha que doideira, parece até meio redundante, mas ele já sabe, ó, filho, eu tenho esse sonho aqui para você, eu tenho esse objetivo, esse propósito. Eu quero te colocar nesse lugar. Se eu consultar ele sobre o sonho, o plano dele para mim, ele vai me falar. E além dele me falar, ele vai abrir as portas, me treinar e me capacitar para acessar esse lugar. Então eu não quero viver só os meus sonhos, eu quero viver os sonhos dele para mim. Então eu decidi pular de cabeça na vontade de Deus na minha vida e viver por isso. E a minha vida tá cada dia melhor. E quando eu falo cada dia melhor, não quer dizer que eu não tenho batalhas e desafios grandes para vencer. As tretas que eu tô resolvendo agora é muito pior do que eu já resolvi a minha vida inteira. Mas eu tenho a ajuda dele para poder resolver. Então, o problema não é ter problemas. O problema é você ter ferramentas, conhecimento e ajuda para resolver. Deus te dá as ferramentas, Deus te dá o conhecimento, e muitas vezes ele nem te dá a ferramenta, ele já chega resolvendo para você, fala, meu, deixa para mim que eu resolvo, entendeu? Então, eu não sei como é que você está levando a sua vida, mas experimenta perguntar os sonhos de Deus para você e se mover de acordo com a resposta dele. Então, hoje eu consulto ele antes de eu tomar uma decisão, e o mais louco é que ele responde, velho. Ele responde. Se você pedir para ele te responder uma vez, ele responde. Se você pedir duas, ele responde. Se pedir três, ele responde. Deus, me dá 3 confirmações se for para eu mudar dessa casa. Me dá uma confirmação se for para eu ir para esse lugar, fazer essa viagem, fazer essa sociedade. Se for para eu mudar de apartamento, que qualquer coisa, ele vai te responder, porque ele é teu pai, ele se importa. Então, eu poderia dizer que isso é uma grande loucura até eu viver isso. E vivendo isso, ainda parece ser loucura, mas eu sei que é uma loucura real. Faz sentido, funciona, e eu estou muito feliz vivendo isso. Então, essas são as 5 coisas que eu não faço mais depois dos 33 anos. Eu queria que você falasse aí nos comentários qual dessas mais te impactou. Qual dessas você faz, qual dessas você vai mudar a partir do que eu te falei agora, você não é obrigado a mudar. E se inscreve no canal. Se inscreve no canal porque tá saindo um vídeo direto aqui nesse canal. Se inscreve porque quando você se inscreve, você recebe em primeira mão. E quando você deixa aquele like lindo e maravilhoso, o YouTube notifica mais pessoas porque ele entende que esse conteúdo é legal e mais pessoas podem ver ele. Fechou? Vamos pra cima que o topo é nosso.